tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai iniciar, nossa aula de História, tá certo? Da EJA nível 2, onde a gente vai ver todo um contexto aí de história de vida, como é que a história ela está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá certo? Então a gente vai ver um pouco do que é a história, tá certo? Como é que ela surge e ver um pouco do contexto histórico, do contexto inicial dos períodos históricos, tá bem? Então, para iniciar, eu quero apresentar, como vocês sabem, eu sou a professora Rogéria, tá? E aí eu estou disponível para qualquer esclarecimento que vocês necessitem. Espero que vocês gostem do nosso curso de História e sejam todos bem-vindos, tá bem? E aí a história, é partindo da história que a gente vai ter aí o estudo das ações, tá? Das ações e realizações dos homens. Então, o que acontece? Todos nós fazemos parte, tá, da história. A gente somos integrantes, somos contribuintes aí para a construção das histórias, tá certo? Então, todas as nossas ações, nosso modo de vida, de pensar, de agir, está no contexto da história. E aí, através da história, a gente vai ter aí a permissão, de compreender o momento em que vivemos. Então, o que acontece? Por meio do contexto histórico, a gente consegue entender, compreender como é que se configura a atualidade, o modo de como a gente vive na atualidade, por meio do contexto histórico, tá certo? O presente, ele não se faz só, tá certo? Ele não surge assim do nada. Então, para a gente conseguir entender o que se passa no momento, no nosso presente, a gente precisa entender, conhecer o que houve anteriormente, ou seja, o que aconteceu no passado, tá? Então, a história ela tem essa ligação do passado com o presente e partindo dessa análise do passado e do presente, a gente vai ter aí perspectivas, ideias, pensamentos do futuro, tá bem? A gente pode aí, partindo do que ocorreu no passado, ver o que é esse contexto do passado e como é que está se apresentando no presente e nessa análise ter, perspectivas do futuro, tá certo? Então a história é isso, ela está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? A história, ela faz parte do passado, do presente e contribui para as ações do futuro, tá certo? Então a gente tem todo esse contexto aí de análise. E para pensar a história, a gente tem aquela questão, a história é chata, a gente tem que decorar. Não é isso. A gente não decora, a gente aprende as histórias que ocorreram e que ocorrem, tá? Partindo das leituras, do conhecimento adquirido, para a gente conseguir compreender o que se passa no dia a dia. E quando a gente fala de história, a gente não fala só de datas ou só de acontecimentos a níveis mundiais, tá? Quando a gente fala de história, a gente fala de todo um contexto, ou seja, de tudo que ocorre, tanto no local quanto de forma global. Então, a história, a sua história de vida faz parte do contexto histórico, contribui para a história, assim como a história do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, do seu país, dos demais países. Então, tudo está no contexto histórico, tá? Tudo faz parte da história. Nós somos seres que produzimos história, no nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala do estudo da história, a gente tem aí alguns elementos importantes que contribuem para que a gente consiga fazer análise. Porque, assim, a história não é só, como eu falei, datas. Então, a gente precisa, além das fontes, por exemplo, as fontes de leis, tá?
Porque o material, né, a gente costuma muito dizer, eu vou descobrir a história da cidade. Eu vou lá e pego ali da cidade e digo que aquilo ali é a história da cidade. Não é bem assim, né? Não é só isso. A lei, ela faz parte, a lei é um marco, um registro, tá? Da história daquele lugar, mas não é só por meio daquela fonte que a gente vai poder compreender e ter uma veracidade e uma precisão, melhor dizendo, da história. A gente precisa buscar diversas fontes essas que contribuem para o conhecimento e para a história do lugar. E aí, como fontes históricas, a gente vai ter as fontes escritas, né, os manuscritos, e a gente pode ter as cartas, né? A gente sabe que no passado as pessoas tinham o hábito de escrever cartas, né, enviar cartas, né? A gente não tem a tecnologia que temos hoje, então o que acontecia? As pessoas escreviam cartas para comunicar algo a outras pessoas. Então essas cartas, elas são registros de escritas, documentos ou qualquer elemento escrito que marca, que registra um fato, uma informação, pode servir de fonte histórica, tá? Devido à sua importância, devido ao conteúdo que ela venha a apresentar aí para a gente, para nossas pesquisas. Por quê? Porque todos nós somos, quando a gente quer buscar uma informação, a gente torna-se um pesquisador, né? Uma pessoa que está pesquisando, está buscando, investigando, né? Tentando descobrir algo. Então, as fontes escritas, elas fazem parte são elementos aí, são fontes históricas que contribuem para que a gente tenha informações mais precisas do que aconteceu, tá bem? E aí uma outra fonte histórica que a gente pode também citar são as imagens. E aí essas imagens, elas podem vir por meio da fotografia, né? Por exemplo, tá? A fotografia, ela nos revela bastante informações, tá certo? Então a gente, por meio da fotografia, a gente consegue entender vários fatores do momento que foi realizado, né, essa captação de imagem, tá? Além também de filmagens, né, de imagens de câmera filmadora, né, que filmaram determinados eventos, momentos que ocorreram. Então são fontes bastante significativas e importantes aí para analisar e conhecer a história. Uma outra fonte bastante importante aí para o conhecimento da história são as fontes por meio de relatos orais. Como assim? Então o que acontece? A gente tem a história é construída por pessoas, tá? São as pessoas que fazem, né, as histórias, que tomam ações, que fazem coisas, e essas coisas tornam-se algo representativo e entram para a história. Então, a gente vai ter diversas pessoas, e essas pessoas vivenciaram e vivenciam diversos acontecimentos, tá? Então, a gente pode adquirir informações sobre algo. Por exemplo, a gente quer saber a história de uma cidade, então a gente pode ir às fontes orais, que são falas, relatos de pessoas que vivenciaram aquele determinado momento que a gente está estudando, tá? Ou não, elas podem não ter vivenciado, mas podem conhecer o que a gente quer saber, porque seus pais, seus avós, alguém contou, tá, para essa pessoa. Então essa pessoa, ela pode nos relatar, tá certo, o que ocorreu. E esses relatos são bastante importantes para a história, para que a gente conheça o que se passou ali, no caso do exemplo aqui, na cidade. Então a gente já descobriu um fato que ocorreu na cidade, e que a gente vai ter algumas pessoas que conhecem, né, que ouviu ou vivenciou aqueles fatos,
e pode nos relatar e, dessa forma, contribuir para a nossa análise aí histórica. Então, a fonte oral é uma fonte bastante importante, tá? É uma fonte que a gente precisa ter bastante atenção, porque se a gente puder realizá-la, né, buscar esse relato o mais rápido possível, melhor, porque são pessoas, né, e as pessoas não duram a vida eterna, né? A gente tem uma passagem na vida, então se a gente conseguir chegar a essas pessoas e registrar, né? Hoje a gente consegue aí registrar por meio do áudio, né? Gravação, vídeo. É bom porque a gente tem um documento aí a ser guardado como fonte de pesquisa para o futuro. Então, é uma experiência bastante interessante. Se a gente conseguir ter uma curiosidade, querer descobrir algo sobre determinado fato, determinada cidade, determinada história, e a gente conseguir esses relatos. Então a gente vai lá, adquire esses relatos e guarda, né? Que é uma fonte bastante rica e necessária para a gente conseguir ter mais precisão nas informações, tá? E aí uma outra fonte também histórica, a gente vai ter os utensílios domésticos. Por quê? Por meio das características do formato, do desenho, do material utilizado, né, nesses utensílios domésticos, vai nos revelar qual o momento histórico que aquilo ali foi produzido. Então, por meio desses utensílios domésticos, a gente consegue analisar e descobrir um pouco da história, né, daquela população, por exemplo. Então, é uma fonte também bastante significativa. E aí, uma outra fonte que a gente vai ter também na história, né, é a arte, tá? A gente vai ter aí diversos períodos, aí, diversas perspectivas da arte. Então, a arte, ela também nos conta história, né? Nos representa aí, representa a história daquele momento. Então, por meio da arte, a gente vai ver, a gente tem diversas manifestações artísticas que relatam momentos esses importantes na análise histórica. Então, é uma fonte bastante interessante e rica também. E a moda também, por incrível que pareça, ela também é uma fonte histórica bastante interessante. E aí, por exemplo, a gente vai ter uma análise, por exemplo, vamos dizer que a gente tem uma fotografia, tá? E essa fotografia é uma fotografia antiga, mas a gente não tem a data precisa que ocorreu aquela captação de imagem. Então, o que a gente pode fazer? Analisar por meio das vestimentas. Então, é uma foto que tem pessoas e as pessoas estavam com um determinado tipo de roupa. Então, por meio dessa análise da roupa que essas pessoas estão vestidas na foto, a gente consegue identificar qual foi o período, tá, que foi fotografada aquela imagem. Então, é bastante também interessante aí, porque o que acontece? Ao longo do tempo, a gente tem várias modificações, né? E a moda ela vai passando por diversos momentos, né? E vai registrando aí a cada, vamos dizer, pelo menos década, a gente vai ter uma forma de vestir, uma moda. Então a moda também é uma fonte bastante interessante para ser utilizada na análise aí da história, tá? Então essas são algumas das fontes históricas que a gente vai ter aí para conseguir analisar algum fato aí que a gente queira descobrir, que a gente queira saber, tá? Nós somos pessoas que gostamos de descobrir, de conhecer. E a história é isso, é o que aconteceu, é o que acontece e tudo isso ela vai sendo registrada de alguma forma, tá? E esses registros contribuem para que a gente consiga analisar o que aconteceu e tentar ver aí se o que a gente está querendo investigar é para resolver um possível
problema que está ocorrendo, ou que possa ocorrer, ou mesmo para a gente conseguir entender como é que a sociedade está vivendo, tá? Então, a história, nesse contexto, essas fontes contribuem bastante para a compreensão, para o conhecimento histórico. E aí, a gente vai ter o nosso dia a dia. Todos nós podemos ser pesquisadores. Então, a gente pode até fazer um exercício, tá? Aí, vocês aí, alunos que queiram trabalhar um pouco disso, de conhecer, de buscar de um pouco de história, a gente pode aí fazer um exercício, por exemplo, de descobrir como o surgimento, por exemplo, da rua que a gente mora, tá? Então você pode observar, buscar informações que vai contar um pouco da história da formação da sua rua, ou bairro, ou cidade. E aí, para isso, a gente tem aí essas diversas fontes históricas, tá? E por meio das fontes históricas, a gente consegue aí fazer uma análise de linha de tempo. Por quê? Porque a história está muito ligada a essa questão da linha do tempo, tá? O que ocorreu no passado e no presente e o que pode ocorrer no futuro. Então, os marcos de tempo no espaço são bastante importantes para a compreensão da história, para a compreensão do que aconteceu, né, em cada momento histórico. Então, quando a gente vai fazer uma análise, por exemplo, de uma cidade, a gente vai ver o seu contexto histórico. Como foi que ela surgiu? Em que momento do tempo, sei lá, em que século, em que década, que ano começou a se formar aquela cidade. Então, a gente parte do princípio, tá, do seu surgimento, e ao longo do tempo a gente vai fazendo marcos aí que vai servir como registros, tá, para entender o que foi que se passou durante todo aquele período para estar a cidade configurada daquela forma no momento, tá? Então a gente vai ter essa análise aí temporal. Então essa análise temporal é bastante interessante. E aí, por meio dessas fontes históricas que eu citei, né, a gente vai ter as fotos antigas, que vão contribuir bastante para ver, por exemplo, a paisagem, como é que a cidade era formada, qual era a paisagem que ela apresentava, né, no passado. E a gente pode fazer comparações de como ela era no passado e como é que ela está na atualidade. Além do princípio e do presente, a gente também pode ter aí momentos nessa linha de tempo que a gente pode analisar por meio de fotos antigas, né? A gente pega as fotos antigas e a foto atual e consegue observar o que foi que aconteceu, como é que ela era, né? Como aquela cidade era configurada, como era a sua arquitetura, né? Como eram as casas, se tinha muitas árvores ou não, as ruas como eram, as pessoas, como é que elas se vestiam, como é que elas se comportavam. E tudo isso está no contexto histórico, tá certo? Então as fotos antigas é uma rica fonte de análise para entender, tá, a história da cidade, tá certo? E aí a gente também tem os relatos de moradores, que foi aquele que eu falei na questão dos relatos orais, que é uma fonte bastante rica, bastante importante. Então, quando a gente tenta descobrir a história da uma cidade, a gente vai buscar as fontes, e pessoas são fontes bastante ricas para a gente ir buscar informação, tá? Para entender a história da nossa cidade. Então, os relatos, né, das pessoas são bastante interessantes, porque elas vão nos revelar, muitas vezes, informações que não estão registradas em livros, por exemplo, né? Em documentos, por exemplo. Por quê? Porque essas pessoas vão trazer relatos das vivências, relatos esses que não estão registrados em livros, em revistas, né, em documentos da imprensa, né, documentos escritos. Vai ser relatos ímpares, né, relatos importantes que muitas vezes fazem a diferença na hora que a gente está fazendo pesquisa, tá
tá certo? Vai trazer pra gente informações que talvez a gente nunca conseguisse obter se a gente não tivesse ido até essas pessoas e as entrevistados, ter buscado por meio delas mais conhecimento sobre aquilo que a gente estava buscando, informações, tá? E aí, como eu falei para vocês, a história, né, a gente tem essa linha de tempo e a história ela está nesse contexto do tempo e do espaço. Então a gente tem um tempo, o tempo que é justamente esse tempo aí cronológico, tá? O tempo de datas, né, de dias e horas. Então a gente tem o tempo e o espaço, que é justamente todo o entorno, todas as vivências, tudo que está envolvendo a gente no dia a dia. A gente vive no espaço, tá? Então esse espaço é no espaço que a gente vai ter aí os acontecimentos, as ocorrências. E essas ocorrências elas vão ocorrer num determinados tempos. É quando a gente chama tempo e espaço. O tempo é a questão da cronologia, né, das datas, e esse tempo ele vai estar presente no espaço, tá? Então a história, não se faz história sem análise do passado com o presente, tá? Elas estão ligadas, a gente não consegue entender o que se passa hoje sem antes buscar entender o que aconteceu anteriormente, porque muitas coisas que ocorrem no presente são consequências do que ocorreu anteriormente, né? Ou seja, no passado. Então a gente precisa conhecer o passado para entender o presente e pensar no futuro, tá? Então é nesse contexto que a gente vai iniciando aqui nosso curso de História, tá? Nossas aulas de História, e aí a gente vai ver durante o curso vários aspectos históricos a nível mundial, tá? No nosso curso de EJA nível 2 a gente vai ver muito a pré-história, como surgiu a história e todo esse contexto aí da história a nível mundial, para tentar entender como é que as primeiras civilizações elas viviam, que é bastante importante e muito interessante de conhecer, porque a gente conhecer os povos, né, como era seu modo de vida no passado, faz com que a gente consiga pensar e refletir e ver o contexto do presente, né? Como é que era e hoje a gente tem essa representação. Então é bastante interessante aí de analisar, pensar e conhecer. É uma coisa bastante interessante e muito legal e que é muito importante para que a gente entenda o mundo, para que a gente entenda o nosso modo de vida, né? Como é que a gente vive na atualidade, que muitas vezes são consequências de fatores que ocorreram no passado. Então, esse contexto aí temporal e histórico ajuda muito na compreensão do modo de vida atual, tá? E aí, falando desse contexto histórico, a gente tem, por exemplo, a criação dos calendários, tá? A gente tem aí, historicamente, falando os calendários, e o calendário ele é construído, né, é criado de acordo com o contexto, né, do presente, que no caso hoje é passado, né? Mas aí eles têm todo um contexto, quando surgiu, de registrar aí os tempos, né, os dias, os meses e os anos, e marcar aí no calendário as datas importantes deles, para poder eles conseguirem realizar manifestações em prol daquelas datas. Então a gente vai ter todo um contexto, né? Se a gente hoje for pegar o nosso calendário, né, a gente vai ver lá as datas que existem, as datas comemorativas, né? E vamos ver quais são os dias que a gente, por exemplo, não vai trabalhar, que são os feriados que estão aí durante os dias que a gente trabalha, tá? Então, tudo isso são marcos que desde quando surgiu o calendário vem sendo feito. Claro que na atualidade a gente tem um calendário diferente do passado, claro, óbvio, tá? São outros contextos, outras formas de pensar,
tá certo? Mas que se a gente for analisar, quando a gente faz a análise do passado com o presente, a gente vê que o marco, por exemplo, religioso é bastante forte e ainda bastante presente. A gente vê aí diversas datas, tá, comemorativas do calendário religioso. Então a gente tem todo um contexto aí temporal, histórico, de representação aí do modo de vida das pessoas. E tudo isso faz parte da história. Isso para dizer a vocês que a gente precisa buscar compreender que a história, né, se faz com todo esse contexto do passado, do presente, para a gente conseguir pensar no futuro, e que os momentos históricos aí temporais são bastante importantes para a gente entender como é que a sociedade se configura na atualidade.